Bom, agora nós vamos falar um pouquinho do detalhamento das armaduras dos demais elementos. Nós falamos na aula anterior em relação ao detalhamento de vigas, né, que é de certa forma mais complexo. Bom, então nós vamos utilizar a mesma planta de forma que nós já utilizamos para as vigas. Então nós vamos iniciar então com as armaduras das lajes. Então nós temos aqui a laje 1, a laje 2, a laje 3, a laje 4, a laje 5. Então nós vamos ter que detalhar as armaduras positivas de cada laje, armaduras em cruz, e as armaduras negativas entre as duas lajes, né? Tanto na direção horizontal quanto na vertical. Então quais são as orientações que existem? Então confeccionar as plantas de armadura de laje com quadros de ferros, resumo considerando. Então no caso das lajes, ferros positivos 5 mm em ambas as direções, né, e com um espaçamento de 14 centímetros. E entre as lajes, né, considerando que as lajes vão estar engastadas na região de encontro entre elas, então nós vamos colocar ferros negativos de 6,3 com espaçamento de 18 centímetros, né, e aí sobre os apoios das vigas no qual essas lajes estão se encontrando. E aí nós vamos pegar, para definir o comprimento do ferro negativo, nós vamos pegar 50% do menor dos dois vãos das lajes, né, que estão na direção perpendicular. No momento que a gente estiver detalhando, nós vamos explicar de forma mais clara, né, como que vai ser feito isso. Então, em relação à armadura positiva, né, então em relação à armadura positiva, nós vamos definir os ferros positivos. Nós estamos detalhando aqui, por exemplo, o ferro ele vai ser detalhado do eixo de uma viga até o outro eixo, o eixo da outra viga, do eixo de uma viga até o eixo da outra. Então, isso aqui, ou seja, na verdade é uma malha que vai ter, né, retangular, mas a gente detalha só um dos ferros, porque os outros são repetições dele. Então, vou começar por esse aqui, na horizontal. Então, primeiro vou colocar a quantidade, conforme eu tinha falado, é a quantidade, né, o número do ferro, a bitólio, o espaçamento e o comprimento. Então, como é que eu defino essa quantidade? Eu pego a distância aqui do vão. Então, a distância aqui é 3,15. Então, se eu pegar 3,15 e dividir pelo espaçamento de 14 centímetros, eu vou achar 23. Então, são 23 ferros. Então, olha só, vou pegar essa distância aqui, porque é essa distância que esse ferro ele está distribuído. Então, vai ser 23, né? E aí, dando a sequência lá, nesse caso aqui, esse ferro vai chamar N3, ok? De 5 milímetros, espaçamento de 14. E aí, qual é o comprimento? O comprimento dele é essa distância daqui até aqui, que é 3,62. Então, pegando na planta, essa distância aqui é 3,62. Então, está esse ferro detalhado. Agora eu vou fazer o ferro na outra direção. Então, agora vai ser o N4. Eu estou vindo daqui porque aqui, na verdade, que eu tenho uma explicação de forma mais direta aqui, mais rápido, fácil de entender. Na verdade, a gente começou o detalhamento por aqui. Então, olha só. Como é que eu defino essa quantidade? Eu pego essa distância, que é 3,62, e divido por 14. Então, vai achar 26. Então, vai ser 26 N4, bitólio do ferro 5 mm, espaçamento 14, e a distância aqui é 3,15. Então, vou fazer isso para todas as lajes, tá certo? Vou usando isso para todas as lajes e completando o quadro de ferro conforme nós já orientamos lá quando a gente estava fazendo a viga. E aqui então, como que a armadura ficaria, a armadura positiva da laje ficaria lá disposta. Então, aqui uma imagem como a armadura ficaria, né? Aqui um outro exemplo, né? E aí um exemplo real da armadura da laje já prevista sobre a forma. Nesse caso aqui, vocês vejam, por exemplo, que o espaçamento numa direção é diferente do espaçamento na outra direção, mas aqui é a armadura positiva. Observem também que o que é utilizado, o espaçador, né? Muita gente às vezes não se preocupa em colocar espaçador, deixa a armadura logo acima da laje. O que acontece? Essa armadura ela fica muito exposta, né? E pode ter problema de corrosão em função disso, né? Então é importante que haja um espaçamento para garantir aí o comprimento da armadura.
Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da armadura negativa, né? Então, tá aqui os dimensionamentos, né, que nós vamos utilizar, a distância entre eixos, né, que nós vamos utilizar. Então, para armadura negativa, nós vamos utilizar 6.3 a cada 18, né, e sobre o apoio das vigas, o cobrimento de 1,5 cm. Então, nós vamos começar então o detalhamento do ferro negativo. Vamos começar por aqui. Então, olha, como o ferro é de 6.3, né, e o espaçamento é 18, olha, esse ferro negativo ele vai estar ligando essas duas lajes, a laje L3 e L4, correto? Então, se ele está ligando essas duas lajes, eu vou ter que pegar essa distância daqui até aqui para me descobrir qual que é o espaçamento. Então, essa distância aqui é 3,17, então se eu pegar 3,17 e dividir pelo espaçamento de 18, eu vou chegar a 18 ferros. Então são 18 N6, bitola 6.3, espaçamento a cada 18, né? E aí o comprimento eu vou ter que somar as dobras. Como é que eu defino essas dobras? Então, aqui, como a laje é de 8 centímetros, se eu descontar 1,5 cm de comprimento superior, 1,5 cm de comprimento inferior, eu vou ter que descontar 3 centímetros. Então 8 menos 3 sobra 5. Então vai ter dobra de 5 aqui, dobra de 5 aqui. Ok? E esse comprimento aqui é o que? 50% do menor dos vãos. Então se eu pegar o menor vão é esse aqui. Se eu pegar 50% desse menor vão, tá certo? Eu vou ter essa distância aqui de 1,34, que é o comprimento dessa dobra aqui. Ok? Então, se eu somar 5 mais 1,34 mais 5, eu vou ter então 1,44. Ok? Então, detalhamento. Aqui eu tenho, aí esse tracejado aqui indica a distância, né, que esse ferro está distribuído, ele vai estar aqui. Aqui no caso, para ligar essas duas lajes, eu vou ter esse ferro aqui, como os vãos se mantêm, então eu posso colocar um único ferro aqui nessa distância toda aqui, então eu vou distribuir nessa distância toda, porque as lajes se repetem, os vãos delas se repetem. Vou ter que colocar também entre essa laje e essa laje e essa também, nessa direção também, um outro ferro negativo. Ok? Então tá aqui o ferro negativo para a laje. E aí eu vou completando também o quadro de ferros conforme nós já orientamos. Então aqui nós temos uma imagem que mostra então o detalhamento dessa armadura negativa. Então nós temos a positiva embaixo e a negativa em cima, né? E aí eu chamo a atenção aqui porque muitas vezes o que acontece? No momento que a pessoa está executando isso, ela não tem a preocupação de a armadura negativa ficar na parte de cima. Ela tem que estar na parte de cima para combater os momentos negativos. E aí o pedreiro vai, executa, amarra essa ferragem, por exemplo, na armadura positiva. Ela perde o efeito, né? Então tem que garantir que ela fique nessa posição, que ela fique em pé. Então tem alguns dispositivos, né, que se utilizam, por exemplo, tem um dispositivo chamado jacaré, que garante que essa armadura ela fique nessa posição. Então a gente está aqui mostrando então agora a armadura negativa na posição correta, tá vendo? Então aqui ela está na posição correta, inclusive foi utilizado aqui um ferro para garantir esse posicionamento. Então você pode utilizar um espaçador para garantir que a armadura negativa fique na posição correta, ou pode fazer um dispositivo como esse aqui, que pode ser feito com a própria barra, para também garantir que serve de apoio para a armadura negativa para ela ficar na posição correta. Então aqui nós podemos completar o quadro, né, temos o quadro de ferros completo, podemos fazer o quadro resumo. Procedimento para o cálculo do peso é o mesmo, como eu já tinha mostrado lá. Então aqui no caso vai ser o que? Vai ser o comprimento total do ferro, né, multiplicado pela bitola de um ferro, pela pela seção de um ferro, e multiplicado por 7.850 multiplicado por 1,10.
Aqui o volume de concreto, o que eu faço? Eu somo a área de todas as lajes, somo a área total e multiplico pela espessura da laje. Então a área total vai dar 61,4, multiplico pela espessura que é 0,08, eu tenho o volume de concreto. E a área de forma é a área das lajes. Agora a gente vai mostrar outros tipos de laje, gente, só não é o caso do nosso trabalho aqui, é só mesmo para vocês terem acesso. Aqui no caso a gente está mostrando uma espécie de laje nervurada, né, com a forma aqui em isopor. Então nesse caso é colocado uma armadura também na laje, mas essa armadura é uma armadura apenas para evitar a fissuração, né? Não é uma armadura estrutural, né? Então nesse caso aqui é uma laje mista, né? Que a gente combina dois materiais. Aqui no caso está combinando isopor com concreto, e aqui é uma laje mista que é utilizado, né, em estrutura metálica, né, com forma metálica. Então nesse caso aqui essa forma metálica ela serve de armadura positiva e ao mesmo tempo ela serve de forma, né, para vir concreto. E a armadura aqui que é utilizada é só armadura também para evitar fissuração, ela não tem função estrutural. Aqui a gente está mostrando agora a laje pré-moldada, né? Mesma forma também é utilizada uma armadura em cima só para fins de distribuição, ou seja, não é a armadura de distribuição, ela só para evitar fissuração também. Então essa laje pré-moldada pode ser com vigota do tipo T, com vigota treliçada. Então isso aqui vocês devem ter visto com mais detalhes lá na disciplina de tecnologia das construções, e aí tem algumas informações em relação a esse tipo de laje também, né? Mas aqui a gente não vai entrar porque não vai ser objeto da nossa disciplina aqui, né? Do nosso trabalho, né? Mas aí se vocês quiserem saber informações em relação a laje pré-moldada, estão apresentadas aqui. Aqui é outro tipo de laje pré-moldada, que aqui no caso é a laje alveolar, que inclusive foi utilizado nos nossos prédios de salas de aula. Se vocês olharem esses painéis aí que estão aqui na sala, que estão lá na nossa sala de aula, esses painéis são desse tipo aqui, né, são pré-moldados, e nesse caso também utilizo armadura de distribuição para evitar fissuração. Aqui no caso uma laje lisa ou laje cogumelo, também com a sua armadura, e tem um detalhamento de armadura específico, que a gente também não vai falar em detalhes aqui, armadura para evitar o que a gente chama de punção, né? Em relação às armaduras das fundações, né? E vai utilizar ferro de 5 milímetros a cada 12 nas duas direções. Então a fundação basicamente é como se fosse uma laje. A diferença é que ela acompanha a altura, né, da sapata. Depois nós vamos mostrar em mais detalhes. Então as sapatas de borda, aquelas mais externas, 5 a cada 12. E as do centro, as centrais, 6,3 a cada 10, tá certo? E no caso da fundação nós vamos utilizar um comprimento de 3 centímetros. Como vai estar em contato com o solo, ela tem que ter um comprimento maior para evitar que essa armadura se danifique. Então vamos começar o detalhamento. Aqui a gente está mostrando, no caso, começando pela sapata de borda, a gente está mostrando aqui a sapata em corte, né? Então a altura aqui de 75 mais 25, isso aqui varia muito, depende, por exemplo, no momento que você escava a fundação, você tem que achar o solo firme. Então de uma distância às vezes de 2 metros você acha solos com características diferentes, então você tem que descer mais ou menos. Então uma pode descer mais, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos do que só referência para a gente fazer o levantamento quantitativo. A altura da sapata 25, então aqui não é como se a gente fizesse um corte aqui na sapata, né? Isso é importante para a gente fazer o detalhamento, né? Então aqui nós vamos detalhar as armaduras. Então vai ser colocado ferro de 5 milímetros a cada 12. Então quantos ferros como é que eu descubro quantos ferros eu vou precisar? Olha, tem 70 centímetros. Eles vão estar distribuídos nessa direção aqui. Então eu divido 70 por 12, eu vou achar 6. Então vai ser 6, N1, estou chamando N1 aqui, 5 milímetros a cada 12, e o comprimento. Aí o comprimento tem que somar as dobras. Como é que eu defino essas dobras? Então, olha, se ela tem 70
eu tiro 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro, sobra 64. Então essa dobra aqui é de 64. Se ela tem 25, eu tiro 3 centímetros em cima, 3 centímetros embaixo, sobra 19. Então vai estar com a dobra de 19 aqui. Ok? Então, somando 19 mais 64 mais 19, 102. Então esses ferros vão estar distribuídos nessa direção. E na outra direção da mesma forma. A diferença, nesse caso, como a sapata ela é quadrada, então eu vou utilizar o mesmo ferro nas duas direções. Agora esse ferro vai estar distribuído assim. Então aqui a gente vê uma imagem da sapata pronta, né? E aqui as armaduras. Veja aqui também que tem um arranque do pilar aqui que a gente não está colocando detalhado. Depois já falamos do pilar, já falar desse arranque aqui, né, que sai lá de baixo da fundação. Então aqui a armadura da fundação, como ela fica lá no fundo. Então a gente está mostrando um exemplo aqui de uma sapata, né, real, que foi executada. Agora as sapatas centrais, a diferença é que as sapatas estão no centro, vão receber mais carga. A diferença é que só nós vamos mudar o diâmetro e o espaçamento. Então, fazendo detalhamento, né, a gente teria esse detalhamento, né. Aí nesse caso aqui, como muda de uma seção para outra, então aqui é 60, então se eu dividir 60 por, na verdade 80, né, 80 por 10, eu vou ter 8 ferros. Então 8, tá? E a altura aqui é 30, então tirando 6 vai dar 24, então a dobra muda. E aqui é 70, então aqui vai ser 64. Aqui, se são 70 dividido por 10 centímetros, vai dar 7 ferros. Então 7, e aqui vai dar 74, porque é 80 menos 6. Então aqui é o quadro de ferros, né, conforme nós já detalhamos, o quadro resumo, nós já explicamos como é que se faz o quadro resumo. E o volume de concreto. O volume de concreto é só pegar as sapatas, então no caso estou considerando só as duas, então é a área da base, 70 por 70 vezes a altura. Então 70 comprimento vezes largura vezes altura, mais comprimento vezes largura vezes altura. E aí eu tenho que multiplicar, se tem 20 dessa aqui, então é 20 vezes isso aqui. E se tem, sei lá, 10 dessa, mais 10 vezes isso aqui. Então aqui a gente está mostrando outros tipos de fundações, né? No caso aqui, tem que fazer esse radier, né? Então é só mostrando para vocês aí como é que você faz. Então ela, no caso de quando a fundação irradia, é como se fosse uma laje no fundo, a fundação fica como se fosse uma laje. Aqui é quando a gente faz uma sapata corrida, que aí teoricamente não tem, ela não é uma sapata estrutural, então é como se fosse uma laje no fundo, tá certo? Então não é o caso aqui do nosso trabalho, mas só para vocês também entenderem. Então a gente está mostrando aqui o esquema de uma sapata corrida. E aqui é um bloco sobre estacas. Quando a gente trabalha com estaca, tem que fazer o detalhamento do bloco, né? Então a armadura do bloco, como é que fica. Depois eu vou fazer um exemplo que vocês vão entender como que se detalha a armadura de um bloco como esse. Bom, agora falar das armaduras dos pilares. Então, dos pilares é para considerar estribos de 5 mm a cada 17, um cobrimento de 2,5 cm, e na longitudinal 4 ferros de 10 mm, né, por pilar. Então, aqui no caso, o pilar é como se fosse uma viga que está posicionada na direção vertical. Okay? Então o detalhamento é muito similar ao que nós já fizemos para a viga. Então, olha, vou começar lá de baixo, né? Então, eu vou colocar o detalhamento. Eu posso fazer o detalhamento dessa forma aqui, colocando todos os níveis, desde o chão até o último andar. Eu posso fazer parte por parte. Faço primeiro esse nível, depois esse. Em alguns casos, em alguns detalhamentos, às vezes, eles fazem isso aqui junto com o detalhamento da fundação, porque a pessoa, na hora que for executar a fundação, ela tem que executar o arranque junto, né? E faz os outros níveis separados. Ou pode fazer tudo junto, conforme está apresentado aqui. Então,
como é que se define isso? Então, primeiro eu vou detalhar as armaduras longitudinais. Então, já falou lá que são 4 ferros de 10 milímetros. Como é que eu defino o comprimento? Olha, se o desnível aqui é 1 metro, né? Então, eu posso falar, e estou deixando um transpasso aqui de 30 centímetros, então eu posso definir, posso afirmar que a distância aqui vai ser o quê? Vai ser esse 1 metro, né? Na verdade, essa distância, essa dobra aqui, daqui até aqui, é 1,30 m, porque é 1 metro mais 30. E essa dobra de baixo aqui, isso varia, essa distância aqui, ela depende da bitola do ferro. Isso, na verdade, é a ancoragem do pilar. Aqui no caso, vocês podem adotar também 15 aqui. Então, se eu somar aqui 15 mais 1,30 m, eu vou ter 1,45 m, certo? 30 aqui de transpasso. Então, esse 1,30 m está considerando daqui até aqui em cima. Aí, seguindo, eu tenho 4 ferros também de 10. O comprimento agora vai ser 3,36. Por quê? 3,36 porque eu vou daqui até aqui. Então, daqui até aqui tem 3,06 mais 30, 3,36. Certo? E daqui até aqui, né? No caso aqui eu não tenho transpasso, porque esse pilar não passa para cima aqui. Então, no caso aqui vai ser 4 ferros de 3,06, ok? Bom, agora eu vou fazer o detalhamento dos estribos. Então, como o pilar é 15 por 17, né? Então, eu tenho dois tipos de pilares, o 15 por 17 e o 12 por 17. Então, se eu fizer o 15 por 17, se eu descontar 2 centímetros e meio, 2 centímetros e meio do outro lado, é como se estivesse contando 5. Então, a dobra aqui vai ser de 10 por 12, ok? Então, quantos ferros eu vou precisar? Olha, o espaçamento dele é 17, então vai ser 1 metro dividido por 17. Então, eu vou achar 8. Então, vai ser 8N1, diâmetro de 5, espaçamento 17, o comprimento. O comprimento vai ser 12 mais 12, mais 10, mais 10, mais 10 aqui do transpasse. Agora aqui, a mesma seção, né? Então, isso se mantém. A diferença vai ser aqui, porque agora a distância que eu vou distribuir vai ser de 3,6 m. Então, 3,6 m dividido por 17 vai dar 20, tá certo? Então, vai ser 20N1, e a mesma coisa. E aqui, 18N1, tal. Agora, quando o pilar passa de 12 por 20, né? A diferença é que, em vez da dobra aqui ser 10, ela vai ser de 7, em vez de aqui ser 12, aqui vai ser 15. Ok? Isso aqui se mantém, não muda, né? Então, o que vai mudar é esse ferro aqui e as quantidades também se mantêm. Ok? E aí, detalhei um pilar. Eu tenho 5 pilares desses, é só multiplicar o que está aqui por 5. Eu tenho 6 desses, multiplico isso aqui por 6 e assim por diante. Bom, aqui está o quadro de ferros, o quadro resumo dos pilares. Como que eu chego na área de forma do pilar? Então, eu pego o que? O pilar, eu tenho as 4 faces do pilar, tá certo? Então, eu vou somar o comprimento total de pilares que eu tenho, certo? Multiplicado por 0,15, que é a largura de uma face, e multiplicar por 2, porque eu tenho 2 faces. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a outra face. Então, o comprimento total multiplicado pela largura da face multiplicado por 2, porque são 2 faces, porque eu tenho um pilar de 15 por 17, ok? E vou fazer isso também agora para o outro. Então, o comprimento total multiplicado por 0,12 vezes 2, depois o comprimento total multiplicado por 0,20 vezes 2, considerando aí que esse pilar é de 12 por 20. E o volume de concreto é só pegar o comprimento e multiplicar pela seção. O comprimento multiplicar pela seção e eu tenho o volume total. Claro, aqui, se eu tenho um número X de pilares, eu tenho que multiplicar pelo número de pilares aqui, tá certo? Aqui também. Então, aqui estou considerando que eu tenho um pilar de cada só. Então, a gente está mostrando agora a armadura do pilar, aqui uma armadura real, né? Então, vejo aqui que você pode estar com 4 ferros, conforme eu estava apresentando lá, ou pode ter vários ferros, né? Então, observe aqui o espaçador,
que é utilizado, o estribo, né? Então aqui está o espaçamento do estribo, ok? Então é aí o pilar sendo confeccionado, tá certo? Então a escada, né? Não vou fazer detalhamento completo aqui da escada, vocês vão receber um arquivo que tem esse detalhamento, precisam poder ver lá. Uma escada é basicamente uma laje, né? Ela tem uma armadura em malha também, então aqui está a armadura numa direção e na outra direção. A diferença é que ela é uma laje, mas é uma laje armada numa direção só, então uma armadura numa direção ela é mais uma bitola mais grossa, na outra direção pode ser uma bitola mais fina, ok? Então esse ferro aqui está na direção longitudinal e esse está na direção transversal, ok? O que não pode acontecer? Muitas vezes a pessoa vai e coloca esse ferro aqui emendado com esse, dessa forma assim. Aí acontece, essa escada, no momento que ela é solicitada, ela quebra exatamente essa região porque esses ferros estão soltos. Então é importante que você venha com esse ferro e faça esse detalhamento aqui. Então ele vem com esse ferro, trava aqui em cima e vem com o outro aqui e faça isso. Isso é chamado de armadura de empuxo ao vazio. Então evitar que sempre que você tiver que fazer alguma dobra no elemento de concreto, tem que ter essa armadura aqui para evitar que a escada quebre. Então a gente está vendo o detalhamento dessa armadura aqui, ó, o que vem de cima, tá certo? Então esse que vem de cima e o que vem de baixo, tá certo? Então o que vem de baixo subindo lá. Então tá vendo ela aqui dobrada, a armadura. Aqui também a gente consegue ver também, né? Então a armadura vindo aqui e a outra de baixo. E aqui a malha, conforme eu falei com vocês. Então aqui, basicamente, eu tenho a malha aqui de armadura. Então tem que colocar uma malha aqui embaixo aqui. Então a escada basicamente é isso, é uma malha, certo? Tem armadura transversal e outra longitudinal. E eu tenho que essa armadura que vem de baixo, vamos considerar aqui, por exemplo, então a armadura que vem de baixo, ela não pode vir de baixo faceando a forma embaixo e seguir faceando. Então ela tem que vir e subir, conforme foi colocado aqui. E a outra que vem também de baixo aqui, ela não pode seguir, ela tem que vir, ou seja, então uma armadura positiva aqui, ela vira negativa, e uma positiva aqui, ela vira negativa nesse trecho aqui. A gente está vendo agora o detalhamento completo de uma escada, e bem como ela já pronta para ser concretada. Então a gente vê os degraus aqui prontos, né? Então a armadura da escada lá embaixo. Então a gente tem aqui a armadura positiva, a outra armadura de distribuição, a transversal, então a longitudinal. Vendo aqui, por exemplo, olha que o ferro negativo ele está vindo e passando para cima, e o de baixo está vindo também, então fazendo aquele cruzamento que eu tinha falado. Então aqui está o patamar. Então aqui o cara vem concretando e o próprio concreto ele vai se nivelando e fazendo os pisos. Aqui a gente está mostrando a armadura com o fundo indentado ou em zigue-zague. Então, como é que o detalhamento dessas armaduras é feito uma série de estribos, né? Então, tem que fazer isso aqui para evitar que a escada quebre também. Então, você faz um estribo na vertical. É como se fosse uma série de viguinhas deitadas, né? Uma nessa direção, outra nessa direção, né? Mas os estribos são entrelaçados dessa forma aqui. E isso garante que a escada ela tem estabilidade. Então essa é a forma de armar uma escada em zigue-zague. A gente está mostrando agora uma escada em balanço, né? Então um esquema geral da escada. Então aqui está a fundação de apoio, né? E vem uma viga. Então essa viga está apoiada no pilar aqui, lá em cima está apoiada em outra viga. E em cima dessa viga a gente vem e faz as viguinhas, as lajinhas, né, travando na viga para formar a escada. Então a gente consegue ver aí o piso, né, e o espelho. E aqui o detalhamento dela. Então primeiro o detalhamento da armadura da viga, tá certo? Aqui a forma pronta para ser concretada. Então aqui coloco agora a armadura da lajinha travada na armadura da viga. E agora aqui a gente está colocando, mostrando a armadura da viga, da viga não, desculpa, da laje. Da lajinha que trava aqui. Então você vai colocando as armaduras, essa armadura é travada nessa, e você faz a concretagem daquela escada lá. Há outras formas, outros modelos, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui.